2, pode estar anotando. Deus tem a melhor estratégia. Eu acho interessante que Gideão sabia que tinha vitória. Assim como eu sei que lá no final a vitória é minha. Jesus já morreu numa cruz por mim e eu sei que o meu destino é o céu. Gideão sabia que ele ia lutar uma vitória ganha. Mas Gideão, ele queria uma segurança. Quando a gente vai para uma guerra, a gente quer levar o que a gente tem de mais força. O nosso poder de fogo tem que ser maior, para que realmente a gente não saia ferido de lá. E Gideão, ele fez dessa forma. Gideão, ele chamou todo o povoado, aliado, e juntou 32 mil homens. Nós, como igreja, também temos que se aliar ao povo de Deus. Também temos que ter essa ousadia e coragem de, junto com o povo de Deus, formar força. Gideão fez isso. Mas a estratégia e a segurança de Gideão não era o que Deus queria. Deus, ele tinha outros planos. Deus tinha uma estratégia muito melhor. Olha só o que diz em Juízes, capítulo 7. O Senhor Deus disse a Gideão: você tem gente demais, e por isso não posso deixar que você derrote os midianitas. Se eu deixasse, você poderia pensar que venceram sem a minha ajuda. Anuncie ao povo o seguinte: quem estiver com medo, que saia do monte Giboá e volte para casa. Gideão anunciou, e 22 mil homens voltaram, mas 10 mil ficaram. E o Senhor disse a Gideão: ainda é gente demais, leve todos até as águas, e ali eu separarei os que irão com você. Se eu disser que um homem deve ir com você, ele irá. Se eu disser que outro não deve ir, ele não irá. Aí Gideão fez com que os homens descessem até as águas, e o Senhor Deus lhe disse: todos os homens que lamberem a água com a língua, como fazem os cachorros, devem ser separados dos que se ajoelharem para beber. 300 homens ajuntaram a água nas mãos e lamberam. Todos os outros se ajoelharam para beber. Aí o Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu libertarei você e lhes darei vitória sobre os midianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Nesse contexto, a gente tem que lembrar que Gideão, ele era um medroso. Gideão, ele nunca tinha batalhado. Gideão, ele tinha juntado 32 mil homens. Quando ele fez a vontade de Deus de anunciar quem está com medo que volte para casa, foi um povo, foi uma galera. Imagine só eu liderando um povo e anuncio quem vai para casa. Eu espero que ninguém vá, que todo mundo lute comigo essa guerra. E foi mais da metade do povo embora. E mesmo assim Gideão viu que já era pouca gente, e Deus disse: não, ainda é gente demais. E acabam ficando apenas 300 homens para lutar uma guerra contra 135 mil soldados. É muita gente. Eu, na situação de Gideão, ficaria com muito medo. Imagine eu ir para uma guerra com apenas 300 homens, sendo que meu adversário tem 135 mil. Eu ficaria com muito medo. E Gideão, da mesma forma, ele ficou. Gideão, ele ora ao Senhor e diz: Senhor, eu sei que o Senhor me dará vitória nessa guerra, mas eu ainda quero saber se o Senhor ainda está comigo. Porque, Senhor, são 300 contra 135 mil, como que eu vou vencer isso? Como que o Senhor vai me dar vitória? E Gideão disse: Senhor, eu quero que você faça um milagre para mim. Eu vou colocar esse meu casaco de lã aqui no chão, e quando amanhecer, se esse meu casaco estiver molhado e o chão estiver seco, eu sei que o Senhor está comigo. Feito isso, então, amanheceu o dia, Gideão foi lá conferir, e realmente, o casaco estava molhado e o chão estava seco. Imagine você, como Gideão, viu aquele milagre, mas pensou assim: mas será que um irmão meu aqui, será que o Ivan não quis me sacanear? O Ivan foi um daqueles que fugiram, daqueles que estavam com medo. Será que o Ivan não quis aqui aprontar uma para mim? Senhor, eu sei que o Senhor já fez um milagre para mim, mas eu quero que o Senhor me confirme mais uma vez. Faça ao contrário, que eu vou colocar esse meu casaco aqui no chão. Se o chão permanecer molhado e meu casaco estiver seco, eu sei que o Senhor está comigo. Gideão fez isso. No dia seguinte aconteceu outro milagre, mas Gideão ainda estava com medo. Será que o Ivan não foi lá e me sacaneou de novo? Senhor, eu sei que o Senhor já fez 2 milagres para mim. Eu sei que é pedir muito, mas eu quero que o Senhor faça um terceiro milagre. E o Senhor responde para Gideão: Gideão, eu estou contigo. Gideão, mas mesmo assim, vai lá até o território inimigo e escute o que eles estão falando. Gideão foi, então, até o povoado inimigo e viu que um dos inimigos teve um sonho, que Gideão vinha com o exército do Senhor e seria derrotado.
Gideão, ouvindo aquilo, e disse: Deus, realmente eu tenho a certeza que o Senhor está comigo. Então Deus fala para Gideão: Gideão, agora que você tem a certeza que eu estou contigo, essa guerra não vai ser no fio da espada. Você vai para a guerra apenas com tochas de fogo e trombetas. Imagine só, galera, lutar uma guerra com 135 mil homens sem nenhuma arma. Essa era a estratégia de Deus. E Gideão fez isso porque Deus deu várias provas para ele. Por isso eu entendo que Deus ele separou apenas 300 homens. Aqueles 10 mil não estavam preparados para lutar uma guerra sem arma. Muitos de nós não estão preparados ainda para lutar essa guerra. Muitos de nós temos confiado apenas na força do braço. Mas é a força do Espírito Santo que faz ter vitória. O interessante é que ali então, Gideão vai para a guerra, divide em 3 grupos de 100 homens e faz exatamente o que Deus falou. O Gideão grita lá: o exército é de Gideão, mas a espada é do Senhor. Os midianitas vê aquele monte de tocha de fogo e saem desesperados correndo. Sabe por quê? Porque eles não enxergam apenas as tochas de fogo, eles enxergam todos os anjos do Senhor, todo o exército do Senhor que estava atrás de Gideão. E ali Gideão tem a vitória. Gideão ele é um exemplo de como Deus escolhe o menor dos homens para desempenhar uma tarefa tão importante. Gideão era um homem um pouco medroso, um tanto medroso, mas a sua fé e a capacitação do Espírito Santo fizeram com que ele tivesse vitória na batalha. Deus nos mostra que quando a gente confia totalmente nele, quando a gente confia totalmente na direção dele, lá na frente a nossa vitória ela é garantida. Por mais que não entendemos estratégias de guerra usadas por Deus, elas são melhores do que as nossas. As nossas batalhas hoje até podem ser diferentes das nossas batalhas dos anos passados, mas as estratégias elas nunca mudam. As estratégias sempre foram a mesma, que é a oração, confiar em Deus, ato profético, jejum. É isso que nos vai trazer vitória. Nossas armas, elas nunca foram físicas, elas sempre foram espirituais. Olha só o que diz em Efésios, capítulo 6, versículo 13. A partir do versículo 13. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir ao ataque inimigo e depois que lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. E levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos do fogo maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Com esse texto eu consigo entender plenamente que a nossa luta ela nunca foi pela força do braço. A nossa luta sempre foi pelo Espírito de Deus. É o Espírito Santo que nos capacita. Nós devemos nos revestir não com uma armadura de ferro, uma armadura pesada, mas com a armadura de Deus, com a presença de Deus na nossa vida. É interessante que certo dia o rei Acabe, ele sai com a sua tropa de guerra e um soldado sírio aleatoriamente lança uma flecha ao ar, aleatoriamente, e acerta exatamente em uma brecha na armadura do rei. Sabe o que isso significa na nossa vida? Que o diabo, ele quer nos atacar bem as brechas que talvez você não tenha confessado, bem os lugares que você acha que ninguém está vendo. O Espírito de Deus sabe, o diabo também, ele está atento a qualquer brecha que a gente tem na nossa armadura. E é isso que a gente precisa blindar diariamente. Ponto 3. Deixe Deus ser o seu general. Quando a gente fala que Deus é o nosso general, significa que general é a maior patente que existe no exército. Significa general é quem manda. É só sim, senhor. Não existe não vou fazer depois. É uma ordem. Quando Deus fala conosco, aquilo deve ser na hora. Então nós devemos sair então da nossa frente de batalha e entregar o comando para Deus. Quando Deus está à nossa frente, a nossa vitória ela é garantida. Deus ele deve ser o nosso escudo. Com Deus na nossa vida, com o Espírito Santo nos dominando, não há brecha nenhuma. Em Mateus 6,33 diz o seguinte: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Para que tudo vá bem na nossa vida, a gente precisa ter Deus como centro.
Todas as áreas da nossa vida, desde comprar algo, comprar um bem, a gente precisa pedir conselho para Deus. Deus, o que será que eu devo fazer hoje? Deus, Ele quer estar por dentro do seu dia a dia. E muitas vezes a nossa rotina diária, as nossas preocupações têm tirado o nosso tempo com Deus. O diabo, ele não vem para colocar uma enfermidade na nossa vida. O diabo não vem para nos deixar pobre. Talvez ele use essa estratégia. Mas o foco do diabo na nossa vida é tirar o nosso relacionamento com Deus. É tirar o nosso convívio com Deus. É tirar o foco da oração. É tirar o foco da leitura bíblica. Esse é o maior objetivo do diabo. É nos desconectar de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, diz o seguinte: e sejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Nesse versículo, Paulo está mandando uma mensagem para a igreja de Corinto que estava desanimada, estava fraca na fé. E essa mesma mensagem para nós no dia de hoje. Talvez estemos vivendo uma realidade ímpar, uma realidade totalmente diferente. A pandemia chegou no mundo e a gente não sabe como reagir, mas a gente deve ficar forte. A nossa fé deve prevalecer. A gente deve ser corajoso. E essa mensagem vem exatamente no dia de hoje. Entenda que Deus está no controle da nossa vida e lutando batalhas ainda maiores. Quando eu entendo que Deus está no controle da minha vida, eu me lembro do Salmo 23, em que Davi fala: ainda que eu ande por um vale, como da sombra da morte, não temerei mal algum, pois eu sei que tu estás comigo. Davi sabia exatamente o que ele estava falando. Davi, ele era pastor de ovelhas nesse momento. E Davi, ele tinha que levar o seu rebanho de uma passagem para outra. De uma passagem para outra. E nesse momento, talvez, teria que passar por um vale. Nesse momento, as ovelhas passavam por uma lama, por um mato escuro, onde as ovelhas que mal enxergavam, talvez, não vissem os predadores. E Davi, como um bom pastor, estava atento para lutar contra esses predadores. E dessa mesma forma, Deus luta conosco. Dessa mesma forma, Deus tem lutado batalhas maiores ainda. Talvez eu e você estamos preocupados com a lama que tem nos enterrado, com o mato escuro que a gente não enxerga, mas Deus tem lutado com predadores ainda maior. E a gente deve confiar em Deus. Quando Deus está no controle da nossa vida e a gente entende que Ele tem lutado guerras maiores ainda, a gente vai sair vitorioso. Porque Deus, Ele está à nossa frente. Quem segue embaixo do comando de Deus já tem vitória garantida. Em Romanos 8,37 diz o seguinte: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Quando a gente confia em Deus e entende que Jesus morreu numa cruz por mim e por você, a gente sabe que Deus, Ele está no controle. Nós estamos aqui porque Jesus já carregou todos os nossos pecados. Eu acho muito interessante, o seu Valdir deve estar nos acompanhando pela live. Ele tem vivido um momento sobrenatural com Deus. Um relacionamento de intimidade muito legal. A última que o seu Valdir me contou em um tempo de discipulado é que ele estava fazendo a sua oração, e a oração dele é muito bacana porque ele se ajoelha na sua cama e levanta as mãos ao céu, agradecendo pelo seu dia, agradecendo por cada irmão que ele conhece, por cada familiar, pedindo perdão pelos pecados que talvez ele cometeu e nem sabe. Assim deveria ser a nossa vida. E num dos sonhos, numa das orações, o Espírito Santo leva ele para um lugar celestial, onde ele consegue ver as pessoas indo para o reino do céu. E algumas pessoas não conseguem entrar. E aquilo dá um momento de desespero nele, e ele me conta: César, eu não sei o que fazer, porque eu vi pessoas da minha família não entrando no reino dos céus. E eu tive um discernimento disso. Porque quando a gente está em clamor, quando a gente está em oração, com os braços levantados para o céu, a gente está fazendo que nem Moisés. Moisés, quando já era velho de idade, quando o povo ia guerrear, quando ele estava com os braços levantados ao céu, o povo ganhava vitória. Mas quando os braços dele cansavam, o povo começava a fraquejar na guerra. Existem familiares, existem pessoas na vida de vocês que só vão entrar no reino do céu pela sua oração. Talvez pelo seu convite. Talvez porque você está lutando a batalha dela. Você está orando por ela. Talvez não seja você que vai convidar ela para a igreja, mas a sua oração vai mover o mundo espiritual que outra pessoa convide ela. Conclusão. O que eu quero dizer hoje para vocês é que existe um Deus vivo. Existe um Deus real. E Ele nunca foi tão real como está sendo hoje. Esse Espírito Santo, Ele está no meio de nós. Esse Espírito Santo, Ele tem nos mostrado que a cada dia mais a gente precisa buscar Ele com toda a força, com toda a intensidade.
a gente deve entender que a nossa vida ela é movida por Deus. Assim como o Gideão tinha medo de guerrear, Gideão nunca tinha entrado à frente de uma batalha, nunca tinha liderado um povo, mas a fé dele prevaleceu. A fé dele foi maior que os seus medos. A fé dele fez com que ele entrasse na guerra e saísse vencedor. Gideão, ele entrou para a galeria dos heróis da fé. Olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 11. O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefeté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhe havia prometido. Fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Apesar de Gideão, assim como eu e você, não se sentimos capacitados essa noite, mas se a nossa fé for maior que os nossos medos, e a gente se entregar à vontade de Deus, se a gente se entregar ao Espírito de Deus, a gente vai ser vencedor. Gideão era um medroso que se tornou um vitorioso. Gideão, ele foi mais que um guerreiro. Gideão, ele nos mostra que Deus capacita quem Ele quiser. Estamos em guerra. Tome a sua posição, siga no comando de Deus e lute até o fim. Com Deus, você já é um vencedor.